Olá, bem-vindo ao 17º episódio do Pod Emprego. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e gostaria de te convidar para assistir o 17º episódio. Aproveite para curtir, compartilhar e ativar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça. Esse canal ele foi criado com o intuito de trazer diferentes temas com uma abordagem bastante diversa entre carreira e mercado de trabalho. Hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, olhando para uma liderança e desafios aí atuais dentro de uma gestão bastante transformadora por conta do momento atual em que a empresa está vivendo. Quais são os desafios do desenvolvimento dessa liderança transformadora? Então, são muitas posições de liderança no momento de transformação. E aí, quais são esses desafios? Eu sou a Lucila Rosa, eu sou sócia fundadora da Emprego, tenho mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos, já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira e aí fiz uma mudança para a área de recursos humanos, fundei a Emprego há mais ou menos 6 anos e meio, onde nós trabalhamos com diversos tipos de projetos, olhando para capital humano e atuo direto com uma equipe sênior. Eu estou muito feliz e animada em receber uma convidada super especial, que eu já conheço há algum tempo e tenho acompanhado o seu desenvolvimento de carreira durante esses mais de 2 anos, atuando e diretamente há 1 ano, onde ela ocupa uma posição de liderança bastante transformadora, com foco gente e gestão. Ana Carolina Longo Ferreira, muito obrigada pelo aceite, é um prazer tê-la aqui no 17º episódio do Pod Emprego. Eu que agradeço, bom dia para todos, Eu sou a Carol, Ana Carolina ninguém me conhece, nem eu mesma. Eu vou me apresentar, Eu tenho mais ou menos uns 18 anos de carreira, acho que até por isso a nossa sinergia, eu também fiz uma transição de carreira, Eu sou formada em serviço social, fiz a Unesp de Franca, e aí no 2º ano da faculdade, eu sempre conto essa história para todo mundo, 2002, eu fui fazer um estágio, numa empresa de solado de sapato, muito famosa na cidade, e eu olhei para o RH, que na verdade na época era departamento pessoal, E eu falava, nossa, a gente precisava de alguém para cuidar de pessoas dentro das organizações. E aí eu fiz toda uma trajetória ainda no serviço social, trabalhando em alguns locais como penitenciária, ONG, Defensoria Pública com mediação de conflito. Fiz uma formação na época de mediação de conflito. E quando eu estava nesse projeto, eu disse, agora é a hora de começar a transitar para o RH, Trabalhei em grandes organizações aqui do interior, em Ribeirão Preto, como Ouro Fino, Aliage, que temos uma pessoa em comum aí no processo, que é a Roberta, Santa Helena, a Medicamental, uma distribuidora de medicamento, da qual fiquei quase aí 5 anos. Todas essas empresas, uma carreira longa, E aí recebi o seu convite para assumir a posição de coordenação da Marispan, uma empresa de implemento agrícola que está, assim, com grandes desafios. Apesar de ser uma empresa de 52 anos de existência, ela está passando por esse processo de transformação aí de toda a equipe de gestão e de formato mesmo de conduções dos processos voltados para as pessoas, Tá ótimo, é um processo de muita transformação. Sim. E um processo que eu tenho acompanhado de perto. Exato. É um prazer, na verdade, ter conduzido o processo em que você foi a candidata aprovada. Sim. E há mais de 1 ano já ocupando a posição. Exatamente. Tá ótimo. Eu trouxe aqui algumas perguntas para te fazer, até no sentido de entender mais detalhes e trazer para o público também mais informações sobre esse projeto tão interessante e atual de mercado. Sim. Queria entender um pouco sobre quem é a Ana Carolina neste projeto, aí como líder desse projeto. Sim, quando de transformação. Eu me lembro, quando a gente fez o contato, para a posição, eu não tinha ideia quem era a Marispan,
Eu me lembro, até voltando um pouco antes, conversando com uma colega de trabalho ainda na Medicamental, ela falou, a região é muito rica, né, de possibilidades. Às vezes a gente está muito presa em Ribeirão, nas possibilidades de Ribeirão, e tem uma infinitude de empresas da região extremamente competentes, extremamente com formatos muito com alta performance, né? E quando eu conheci a Marispan, entrei no site sem entender direito o que era empresa, fui fazer a visita, olhei uma empresa do interior de Ribeirão, né? Batatais, com alta tecnologia, alta capacidade de desenvolvimento. Eu falei, uau, que cenário, né? Que desafiador, quanta coisa a gente pode fazer. E logo quando eu entrei, haviam processos muito bem estruturados, já criados, havia muitas regulamentações, coisas já aconteciam, mas realmente faltava o olhar para a estratégia do negócio, né? O RH estar dentro do negócio, né? Fazer parte das grandes transformações que a empresa precisava naquele momento. Então, logo quando eu entrei, a gente teve um processo de lançamento do primeiro planejamento estratégico da empresa, a qual o RH foi extremamente atuante nesse projeto, e foi lançado alguns desafios, né? Voltados principalmente para o agro, que é o nosso segmento, né? Somos uma empresa de implemento agrícola. E aí a gente começou a fazer esse desenvolvimento. Confesso que no início eu senti bastante frio na barriga, até conversando com um consultor recentemente, ele falou, viu como dá certo, né? Deu aquele frio na barriga, mas a gente começou a conquistar tudo que foi planejado. Então, de coisas simples do dia a dia, como um conforto do refeitório, né, que nós não tínhamos ali naquele momento, uma política para cuidar de pessoas no sentido de que elas pudessem ter flexibilidades de ir ao médico, de fazer uma consulta, sem que ele tivesse penalidades, né, de descontos de pagamento no Vale Alimentação. Então, a gente passou a olhar para as pessoas, né? Montamos um comitê de gestão de pessoas, a qual está à frente eu, o gerente de operações, e sempre volante algum gestor da operação ou do administrativo nessa tratativa. E a gente começou a olhar para as pessoas de maneira... a gente às vezes quer coisas muito mirabolantes, né? E a gente às vezes falta fazer o básico bem feito. E a gente começou a fazer o básico bem feito. Começamos a cuidar desses processos, começamos a melhorar os benefícios da empresa, a trazer valor para o colaborador, para ele entender que aquilo a gente está olhando para ele, né? Não só pela sua capacidade produtiva, mas também olhar para ele, para aquilo reverberar na família dele dentro de casa. Então, a gente começou a fazer esses projetos. Dentro do nosso planejamento havia uma necessidade de entrar nos conceitos agronômicos, de a gente emergir em parcerias com universidades e algo ligado a essa questão do agronegócio. Nós fizemos uma parceria com a FATEC, era um namoro da nossa diretoria de muito tempo, né? E começamos a participar de alguns projetos dentro da FATEC. A FATEC é Pompeia, o nosso foco, porque eles têm 2 cursos muito ligados ao nosso negócio, que é o Big Data e Mecanização e Agricultura de Precisão. Trouxemos estagiários, né? Isso é uma modalidade também muito interessante, porque as empresas se preocupam muito em buscar a formação e buscar o perfil profissional pronto. Eu quero aquele perfil, né, de gerente pronto, eu quero aquele analista pronto, eu quero aquele estagiário pronto. E a gente precisa olhar mais para essa questão do desenvolvimento das pessoas, e a empresa tem esse papel também. Então, trouxemos esses estagiários da FATEC, Big Data e Mecanização, eles estão fazendo um processo home office, eles estão desenvolvendo projetos voltados para a nossa empresa. São apenas 2, 3 meses que eles estão ali conosco, e a gente já tem resultados, né? Olha! Super interessantes.
apresentações, análises, a mecanização e agricultura de precisão. O professor é da hidráulica, que é um lado do nosso negócio voltado, que é um gargalo da nossa empresa de desenvolvimento, e eles estão desenvolvendo. Então, está sendo muito bacana. Assim como parcerias de comodata de equipamentos para ajudar no negócio da FATEC, né? Ajudar os alunos de desenvolvimento. E os desafios não pararam, né? Então, para 2025, eu tenho outras instituições para fazer essa parceria. Exalc, né? Que é engenharia agrônoma, né? Que é uma referência. Que é uma referência, né? Já estamos com essa parceria também. Então, para 2025, também teremos estagiário de lá. E aí, esse link fala, mas poxa, você está em Batatais, como que eu vou trazer esse profissional? Eu vejo esse movimento das empresas da região subsidiarem. E por que não? É um investimento. Sim. E você precisa olhar a longo prazo. E a gente passou a fazer isso. Então, eu sempre digo, desde coisas simples para o colaborador no dia a dia, de olhar para ele, de ver as necessidades, de ver o que ele precisava, básico para o seu desenvolvimento, uma festinha, uma comemoração, algo singelo, mas que de significância para o dia a dia dele, como alterações de benefícios a coisas macros, né? As coisas que realmente vão reverberar para dentro da nossa organização. Que ótimo, que ótimo. Acho que já adiantei inicialmente. Com certeza a sua contratação é um case de sucesso, não só para a Marispam, mas para a minha carreira também. Uhum. Olhando todo o acontecimento aí desse último ano de trabalho, o quanto a empresa evoluiu e o quanto tem para se caminhar aí a partir de 2025. Sim. Acho que isso é um ponto super importante. Quais que foram os principais desafios que te motivaram a fazer essa escolha? Legal a pergunta. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Eu falo até por eu viver isso na prática. Às vezes eu pego o colaborador e falo assim para mim, poxa, Carol, mas eu queria muito uma oportunidade, eu queria muito que vocês me olhassem, eu queria muito, eu falo, gente, o mercado tá aí. Às vezes a gente fica preso dentro da organização, numa redoma, né? E a gente esquece de olhar para fora e fazer parte do processo. Então, eu me lembro que quando você entrou em contato comigo, eu não estava procurando, né, um emprego. Eu estava muito feliz na posição que eu estava, eu gostava da empresa, eu gostava do clima organizacional da empresa. Eu tinha vários facilitadores, eu estava do lado da escola da minha filha, a pé 2 minutos, 5 minutos do meu prédio, né? E hoje eu me desloco 100 quilômetros por dia, né? Então, você precisa se provocar a essa transição. E eu me lembro quando a gente conversou, né, que você me falou ainda da empresa, eu falei, uau, né, eu vou começar de novo, né, porque na empresa anterior, eu tinha um gerente na época, a gente fez vários projetos que hoje eu vou começar a consolidar na Marispam. Então, eu já rodava, né, ferramentas de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, avaliação de clima, né, pesquisa de clima. Então, eu já tinha esse processo consolidado. Então, a máquina já rodava. Tava tudo certo, né? Era benquista no time, era benquista entre a área que eu atuava, eu ficava na área comercial e depois, por um tempo, comecei a assumir no administrativo, depois eu fiquei na área comercial, como uma espécie de business partner ali. E aí, como começar de novo, né? E aí? E quando eu fui visitar a Marispam, acho que foi o grande virada de chave que eu sempre falo para as pessoas, as pessoas às vezes querem tudo pronto, né? Que é o terreno já plantado, as árvores, tudo certinho. E eu cheguei e falei, uau, né? Quanta coisa para ser feita. Há quem olha e fala, não, isso para mim aqui não dá, né? Eu preciso de pelo menos o mínimo. Não, o mínimo você faz. Né? Então, acho que quando você me pergunta o que me desafiou aí para ir para Batatais, para desenvolver o trabalho ali, eu acho que foi a possibilidade de enxergar um cenário rico. E outra grande vantagem, né? Quando as coisas vêm de cima para baixo. Então, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho um diretor incrível que está à frente de muita coisa. E ele quer.
Então, se a diretoria quer, você já tem 50% do processo. Porque muitas vezes o RH, ele tá brigando, não é com um recurso, não é com o colaborador. É com a própria diretoria entender o papel do RH dentro da organização. Entender o quanto ela reflete de resultado, né? Que não é custo, é investimento, é Sim. olhar na frente. E eu já tenho isso. Então, eu falei, opa, né? Então, isso me motivou muito a fazer essa transição e ir para essa posição. Confesso que não esperava, confesso que não estava à procura, mas que fazer essa mudança foi algo muito feliz para minha carreira e que eu sei que é só o começo de muita coisa que a gente ainda tem para desenvolver. Que ótimo. E até olhando dentro de uma perspectiva no tempo, existe muitas possibilidades para serem desbravadas. Muitas. Para o negócio e para as pessoas, para os colaboradores, dentro de uma empresa muito à frente comparado ao mercado. Líder de segmento, que tem um posicionamento bastante diferenciado. Sim. Eu vejo assim, por exemplo, na cidade, né, eu fiz uma parceria com algumas empresas da região, a gente tem um grupo, né, de RH, que a gente troca bastante figurinha, e eu acompanhando ali as empresas, tem grandes nomes de referência ali, com muito tempo de existência também. Eu vejo com muito respeito o que eu estou trazendo, é que a Marispan ela tem realmente uma vertente, um olhar muito à frente, né? E isso é muito, muito motivador. Eu me lembro, a gente fez um projeto recente, né, de aprendizagem, né? Então, a gente tinha algumas organizações dentro da cidade que fazia esse projeto de aprendiz, mas a nossa diretoria entende, né, o Sistema S, pela sua robustez, né, de ensino, como um grande parceiro. Sim. Mas a gente tem a questão da distância. E como que nós vamos fazer? Então, nós unimos forças com essas empresas, fizemos um processo seletivo em conjunto com 5 grandes empresas. Foi muito legal. Reverberou isso na cidade de uma maneira super positiva. Então, essas 5 empresas, junto com a Marispan, a gente fez esse processo seletivo com mais de 85 jovens na cidade. E a ideia é provocar o município de que talvez a gente precise de um recurso próprio, de um ônibus próprio para levar esses alunos. Então, eu sempre digo, eu não vou esperar a sociedade, o governo fazer. Vamos a gente começar a fazer. E aí, a gente tem esse projeto ainda a ser desenvolvido, né? Acabei, antes de começar aqui, mandar uma mensagem para o pessoal dos gestores que vão assumir esses jovens, de que é uma geração desafiadora. Sim, super. Né? O nosso olhar sobre trabalho, sobre desenvolvimento é totalmente diferente do jovem. E aí eu até brinquei na reunião ontem de alinhamento, eu falei, gente, eu escuto vocês falando, eu lembro do meu pai falando, né, sobre trabalho, eu lembro dos meus avós falando, isso vai mudar, ou a gente aceita, se adapta e acha um denominador comum. Eu concordo. Ou nós vamos a vida toda ficar em conflito geracional. E acho que tem muito aprendizado, né? Então, até eu brinquei na reunião, falei, olhando o perfil dos jovens que nós trouxemos para a aprendizagem esse ano, eu vou precisar de uma energia maior. Mas olha que engraçado, meu diretor na época, quando a gente estava fazendo a captação, a gente ia na escola explicar o que era o Sistema S, nas escolas públicas. A gente foi no tiro de guerra, contar um pouquinho quais eram as empresas que estavam ali, o que é o aprendiz, o que ganha, quanto ganha, o que faz, né? Porque ouve-se muito isso, nós não vamos ter perfis profissionais para trabalhar dentro de fábrica, todo mundo quer estar dentro do escritório, né? Sim. Então, um grande questionamento. Só que eu falo isso para eles, né? Às vezes um soldador ganha muito mais do que um auxiliar de escritório. Então, a gente está preso nesse processo e não consegue abrir o leque. Então, assim como eu abri o leque, né? Você abriu o leque, uma transição de carreira, por que não esses jovens falar, opa, eu queria TI, mas por que não ser um soldador, né? E fazer esse projeto, ser um montador, né? E desenvolver
E os recursos são positivos. Então, a gente começou esse trabalho com os jovens. Dá muito trabalho. E aí, eu me lembro que o meu diretor falou para mim, mas por que você não foi na escola X, que é uma escola mais periférica? Aí ele disse, eu falei pra ele, porque o pessoal falou que ali é uma escola não muito positiva. Ele falou, mas é isso que eu quero para a empresa. Formar o que é fácil, trazer a melhor escola da cidade para ser os jovens dali, transitar dos melhores é fácil. Desenvolver aquilo que é difícil é o nosso grande desafio. Falei, poxa, lição para 2025. Com certeza, é um papel para a sociedade. É um papel para a sociedade. E aí, quando a gente não efetiva um aprendiz no processo de formação, eu escutei ali dentro da empresa ontem, né? Poxa, mas aí a gente não vai efetivar, a taxa de efetivação é muito ruim. Não, mas eu vou formar para a sociedade. Claro. Esse jovem vai ter vivenciado uma experiência de todos os dias ter que viajar. E eu conto isso para eles, né? Minha própria experiência. Não é fácil, cansa. Mas a gente sabe, a gente precisa olhar para frente. Né? Então, viajam todos os dias, fazem o curso dentro da escola do Sistema S, dentro do Senai, vão para a organização, fazem o trabalho ali. Então, toda essa trajetória tem um peso para esse jovem lá no futuro. Então, foi algo, assim, muito gratificante. A gente vai acertando ali as arestas, né? Óbvio, foi o primeiro ano de projeto. A gente vai corrigindo rota, mas Sim. A ideia é que os próximos anos seja cada vez melhor, né? Que ótimo. É um desafio super interessante e o quanto você consegue contribuir no processo de formação Sim. Né, desses jovens. Exatamente. Excelente. Dentro desse tempo de transformação, aí você já tem 1 ano na posição, dentro de uma empresa olhando para o agro, já é uma segunda experiência, né, que você está tendo dentro do agro, Sim. mas com segmentos diferentes. Sim. Na sua opinião, quais que são os principais requisitos dos líderes para atuar dentro deste segmento, neste momento? O agro, ele é muito diferente de outros segmentos, né? Eu costumo dizer que o agro é um bruto fofinho. O agro é muito bruto, né? O formato de lidar, né? A Marispan, ela não trata diretamente com o produtor final, né? Mas ela lida com as revendas, mas é um segmento mais rústico, vamos dizer Sim. assim, né? Dentro da sua formação. E eu acho que, independente de qual segmento você está, hoje, o que eu percebo, o movimento social, né? Da sociedade como um todo, independente disso, a gente precisa ter pessoas que gostem de pessoas, né? Liderar, independente se é agro, se é distribuidor de medicamentos, se é segmento alimentício, que eu já trabalhei, a gente precisa gostar das pessoas. Então, acho que a maior característica de um líder, independente do segmento, é ele gostar de pessoas. Né? A gente a gente pode ter muito conhecimento técnico, né? Mas isso não eleva o time. Eu posso até ter o respeito da equipe pelo conhecimento que eu tenho, mas se eu não tiver empatia, se eu não tiver resiliência para lidar com as situações, se eu não tiver resiliência para ouvir os nãos, e a gente ouve muito, né? Eu acho que independente disso, a gente precisa realmente ter a empatia e gostar de gente, né? Somos pessoas, cada vez mais a gente tem olhado as pessoas para além do dia a dia profissional. A gente olha a pessoa de forma sistêmica, a gente olha a vida familiar dela, a gente olha o contexto em que ela está inserida, né? De que forma a gente pode contribuir para que ela não se machuque dentro de um trabalho ou que ela não traga desafios ali que vão atrapalhar o dia a dia dela. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? De empatia e cuidar de gente. Então, acho que para mim, característica da liderança é você gostar de gente, porque dá trabalho. Gente dá muito trabalho. Eu sempre digo o seguinte, que hoje o diferencial da Marispan com os concorrentes, com o mercado, e aí Marispan, você está Marispan neste momento, e olhando o diferencial competitivo, são as pessoas, são os colaboradores, porque a tecnologia que a Marispan tem hoje,
olhando para o mercado que é extremamente pioneira, o principal concorrente pode ter também. Sim. Mas o diferencial humano é o que vai diferenciar e vai trazer esse ganho competitivo. Exatamente. Certamente. Exatamente. A gente tem tecnologias dentro nós somos fabricantes de carregadores frontais e distribuidores de sólidos, né? Então, nós temos diferenciais no engate rápido do implemento. A gente tem diferencial de parcerias para melhorar a forma do adubo pro agricultor no distribuidor de sólido, né? Mas a forma como a minha equipe comercial comunica com a revenda, o cuidado com essas pessoas da revenda, a gente traz a revenda para dentro da empresa, a gente cuida dos nossos clientes, né? E quando o cliente vai, né, quando qualquer pessoa vai até a empresa, ela percebe esse clima amistoso, familiar, né? Então, isso com certeza faz diferença, né? Nós temos aí ameaças de concorrentes, né, de outros países aí a caminho do Brasil, né? O Brasil é um celeiro do agro, sim, né? O Brasil, sim, assim, muito forte, assim. A gente fala como que ainda não vieram mais, né? Mas a grande diferença, eu até brinco isso, né? A grande diferença de você comprar na loja X ou na loja Y é a forma como você é tratada, né? Então, de novo, eu falo do papel do RH sobre pessoas. É a forma como a gente trata as pessoas, o respeito que a gente dá às pessoas, né? Então, a empresa dá XY de benefício, ela pode dar o mundo todo. Se não for um ambiente amistoso para que ela se sinta à vontade de estar ali, dificilmente ela vai ficar. Dinheiro não é mais o principal motivo de você transitar uma carreira ou de você procurar uma oportunidade. Então, a gente precisa realmente olhar muito para as pessoas. Eu sou suspeita, na verdade, para dizer sobre isso. E um olhar cada vez bastante atento, e já existem algumas pesquisas que trazem o quanto é necessário que o líder ele seja inspirador para que os colaboradores decidam permanecer na organização. Porque você não troca de empresa, você troca de liderança. Exatamente, exatamente. E é engraçado isso, né? Porque a gente, lá na Marispan, o meu grande parceiro do dia a dia é meu gerente de operações, que também é uma contratação sua, sim, né? E a gente faz uma caminhada de manhã ali, no dia a dia. Todo dia de manhã a gente tem uma caminhada, né? Isso tem um nome técnico, né? Gamble Walk. A gente passa nas áreas e vê as necessidades. E uma das coisas muito bonitas que esse líder faz, né? E foi esse feedback que eu dei para ele, ele olha e fala, olha, mas faça isso com segurança. Vê se tá tranquilo. Tá tranquilo pro time você fazer isso? Tá funcionando, né? E a gente aumentou a capacidade produtiva sem grandes sofrimentos, né? Para dar entrega, só no fato das pessoas quererem seguir esse líder, né? E aí a gente não tinha liderança fabril como peça-chave dentro do projeto, né? Nós não tínhamos a liderança ali com voz. Todas as tratativas eram direto, antigamente com o antigo gestor, gerente operacional, e depois com os coordenadores. E nas caminhadas e nesse processo que a gente faz passando nas linhas produtivas, quem fala é o líder. O coordenador faz ajuste de rota, mas quem está na linha de frente, na voz, é o líder. E dar essa voz à liderança foi extremamente importante, porque a gente está replicando esse cuidado com as pessoas. Aí você vai me dizer assim, né? Mas, Carol, o que o RH está fazendo nessas caminhadas? Eu saio de lá com tantos insights, saio com desafios de novas vagas, de novos processos que precisam ser feitos, mas eu falo que isso eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que o RH precisa entender de negócio e do negócio.
Então, estar ali é entender do nosso negócio. Então, hoje, no processo de recrutamento e seleção, numa capacitação de um colaborador, a gente traz mais efetividade quando a gente faz essa participação, porque a gente acompanha Sim. o processo, a gente entende do processo. Semana passada, retrasada, estava numa reunião comercial. Acho que há 15 dias atrás nós fizemos uma reunião comercial. E lá estava o RH, né? Com uma participação, tendo uma fala sobre... peguei um pedacinho da minha pós-graduação que eu estou fazendo na GV e apresentei ali sobre os desafios de mercado, né? E eu tô ali no comercial, vendo quais são os cenários. Então, a gente precisa permear todas as áreas. Isso nos traz mais robustez dentro do processo. Eu entendo o que eu tô fazendo, eu entendo do que eu tô falando, né? Então, isso é extremamente importante, né? O RH precisa estar inserido em todas as áreas do negócio. E aí, de novo, eu volto a falar da diretoria. Eu tenho essa liberdade para permear, para estar, para fazer parte dentro desse processo. Isso é extremamente importante. Eu sempre digo que o RH ele é ponto determinante na mesa de tomada de decisão. O RH ele não precisa estar ali como algo decorativo. É melhor que não esteja, se for dessa forma. Sim. Mas aí ele terá uma atuação muito operacional. No momento onde a área de recursos humanos está na mesa de tomada de decisão de uma forma participativa e com voz ativa, realmente toma uma outra proporção todos os processos, projetos e todas as diretrizes do negócio, Exato. Olhando em primeiro lugar o colaborador. Exatamente. Eu até falei pro meu diretor, eu falei que essa semana, quando a gente fez a reunião do planejamento para a área comercial 2025, olhar 2025, eu comentei com ele e falei, caramba, quando eu entrei aqui em 2023, em dezembro, eu fiz a primeira reunião comercial, eu participei, eu até antecipei minha entrada por conta dessa reunião, né? Eu falei, não quero que você esteja nessa reunião comercial. E em um ano, a gente teve um avanço, e o mais gostoso é isso, o time veio junto. Porque lá na frente, na ponta, tem essa liderança inspiradora. Essa liderança que você faz querer estar nesse lugar, né? Esse olhar de admiração para dentro da empresa. Então, eu acho que é isso. Óbvio que no meio do cenário tem pessoas ali que têm os desafios com a liderança ou podem não gostar de estar ali com alguma situação. Eu falo que conflito vai fazer parte sempre, né? A maior escola que eu pude ter na minha vida foi fazer o curso de mediação de conflito, porque você aprende a lidar com as questões do dia a dia. E é um desenvolvimento contínuo. Eu acho que é até perigoso quando eles não existem. Exato. E a forma como você lida com eles é o que vai trazer o diferencial. E aí a gente pode ter isso, mas quando a gente olha lá na frente, aí a gente olhou para essa reunião esse ano, eu falei, caramba, em um ano foi assim, gritante a diferença, a postura do time, a forma como o time conduziu esse treinamento, as pessoas ali na linha de frente compartilhando. E até eu brinquei na reunião de planejamento estratégico essa semana, né? Pela primeira vez eu trabalho numa empresa em que a área comercial e a operação não degladiam, né? Eles não brigam. Normalmente um embate. É um embate. E gigante. A área operacional estava dentro da reunião comercial, né? Porque é importante eu também compartilhar a dor da minha área, né? Aquilo que a minha área não vai conseguir atender, ou então a gente discute, a gente participa de uma reunião, a gente tem um comitê de gestão toda segunda-feira, tá? TI, RH, operação, comercial e administrativo. Então, o nosso time a gente chama de SMG, né? Sistema Marispan de Gestão. E a gente estava na última reunião com a área comercial, teve um pequeno arranho ali entre comercial e operação, mas logo eles se resolvem, eles estão juntos, né? Eu não sei se isso é só uma característica de ser uma empresa aí de médio porte, nós estamos com 270 colaboradores, nota, né?
o nosso time de RH contratou aí 100 pessoas, né, em um ano. Mas a gente tem essa empatia um com o outro, esse apoio um com o outro. Então, os conflitos sempre vão existir, em qualquer organização. Mas o mínimo que eu tenho que ter é respeito, né? E a partir daquele ali, achar o denominador comum das áreas, né? E isso a gente tem como um ponto muito positivo para a empresa. Muito positivo mesmo. Que ótimo. Tem um ponto aí que nós trouxemos em uma das primeiras perguntas, essa questão da inspiração do líder para os colaboradores, mas cada vez mais o colaborador também ele tem que ter entender a necessidade de que a responsabilidade sobre a carreira dele é dele próprio. Então, olhando para desenvolvimento, olhando para gaps existentes, e todos nós temos, independente do nível tanto de senioridade, posição, é algo comum. E o quanto que nós temos um papel fundamental sobre a nossa carreira. Exato. Você sabe, Lucila, que eu falo isso muito para as pessoas, né? Eu não ando 100 km por dia se não fosse para estar feliz ali no meu ambiente de trabalho. Ser feliz no que eu faço é o ponto-chave principal. Porque eu acordo muito cedo, eu brinco que eu sou a primeira pessoa a sair de casa, a última a chegar. Eu tenho criança pequena, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho cachorro para administrar. Eu passo pouco tempo com essas pessoas que são as mais importantes da minha vida e passo a maior parte do tempo dentro da minha organização. Então, não fique se vocês não são felizes no que faz. Descubra a sua felicidade. Faça o que a gente fez, uma transição de carreira, né? Mas assim... Mas é algo que exige coragem. Exato. Eu sempre digo, não é uma transformação simples. Não. Exige coragem para sair da sua zona de conforto por completo. Por completo. E aí você vai enfrentar situações adversas que talvez você nem tivesse imaginado que enfrentaria. Mas que... No meu caso, pelo menos, foi fundamental. E eu sou extremamente grata por tudo. Sim. Eu me lembro, quando a gente deu aceite na proposta, né? Eu tava com a área da empresa anterior. A especialista sênior da área, eu era a única, né? As outras já tinham se desligado. Eu tinha acabado de contratar uma analista júnior, porque foi uma decisão da empresa trazer uma pessoa júnior ao projeto. E... estávamos eu e uma outra colega da outra unidade de negócio que eram as sêniores da área. E eu falei, meu Deus, e agora? Então, o grande desafio foi deixar a zona de conforto, né? E conseguir fazer esse projeto e o medo de fazer o projeto da nova organização para onde eu estava indo dar certo, né? E por mais que as pessoas façam, não, vai dar certo, eu fiquei sem dormir, fiquei super tensa, 30 dias ali para poder fazer a entrega da maior excelência do que eu podia, deixar a empresa anterior com maior respeito, porque dali eu fiquei quase 5 anos também, né? Poxa vida, e eu vou para uma outra transição. Mas assim, eu tava cuidando da minha carreira, eu tava cuidando da onde eu podia contribuir ainda mais. Eu falo muito isso, você precisa cuidar do seu propósito. Qual é o seu propósito? E se você não está desenvolvendo o seu propósito, por favor, não faça isso com você. A vida é curta, as pessoas começam a adoecer. Eu vi dentro de algumas organizações que eu passei as pessoas doentes, medicando, né, para poder... E às vezes na pergunta fala, mas por que você tá aqui, né? Porque para mim essa empresa faz sentido, mas se para você não faz, por que você tá aqui? Ah, mas eu tô perto da escola da minha filha, eu levo e busco ela. Ah, eu tô perto da minha esposa. Ah, porque eu não quero me deslocar de novo de cidade. Ah, porque eu tenho medo, né? Eu tenho insegurança. Então procure ajuda e vá, né? E não tenha medo, porque a gente passa 8 horas do nosso dia dentro do trabalho, né? 8 a gente dorme, 4 a gente tá em casa. Então, assim, é muito pouco para você ficar perdendo o tempo e energia naquilo que você não gosta. Então, assim, qual é o seu propósito?
né? Eu falo isso todos os dias. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para que eu viajo todos os dias e vou trabalhar. Óbvio que você falou de gaps, de falhas. Tenho inúmeras, né? Mas é humano. Eu tô em constante... Todos nós. Constante correção de rota, né? Eu brinco, né? Não sou fácil, sou muito legal, sou muito divertida. O pessoal gosta da pessoa, Carol, mas profissionalmente tenho falhas e isso faz parte do processo. Então, reconhecer as falhas, trabalhar as melhorias, mas querer estar. Com certeza. Né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu quero estar, né? Eu faço questão de estar. E se porventura, né? Até comentei isso com o gerente essa semana. Poxa, mas a gente vai fazer o desligamento daquela pessoa. Eu falei, você não tem ideia quão bem a gente faz, né? Para essa pessoa no desligamento. Às vezes, a gente acha que a gente está fazendo mal para ela. Mas como ela faltou a coragem, a gente vai ser essa coragem que ela precisa ter nessa transição. E te tira da zona de conforto para outras coisas. Com né? certeza. Então, não tenha medo, né? Nem de se você for desligada e nem se você pedir demissão, né? Eu me recordo que uma das transições minhas de carreira, que é quando eu fui trabalhar com a Roberta, né? Que é uma querida, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, né? Uma pessoa fantástica. Eu lembro que eu fui para ganhar muito menos do que eu ganhava da empresa anterior. Afinal de contas, eu estava quase 6 anos nessa empresa. E a Roberta falava assim, não é pelo dinheiro, né? Eu vou contribuir, vou aprender coisas novas e o que ela me trouxe em 2 anos que nós trabalhamos juntos em termos de carreira foi melhor do que qualquer outra pós-graduação que eu podia ter. Porque a empresa anterior eu não tinha os desenvolvimentos que a Roberta queria para aquele momento. E eu falava, Roberta, eu não sei fazer isso. Ela falou, sabe, a gente vai junto e vai dar certo. E deu muito certo, né? Então, não tenha medo. Mas é o que você falou, tem que ter uma dose de coragem. Né? Você tem que estar disposto a sair da zona de conforto. E um ponto que eu acho super interessante, essa questão de propósito, isso muda. É muito o seu momento de vida, o que você está disposto naquele momento. Eu sempre faço 2 perguntas. Qual é o seu porquê e qual é o seu porquê? Porque isso tem que estar muito bem sustentado. Exato. Desde que eu fundei a Emprego, há 6 anos e meio atrás, eu deixei para trás muita coisa e que naquele momento talvez nem eu soubesse que eu estaria deixando tanta coisa. Sim. Para fundar Emprego, mas com o propósito de transformar a vida dos profissionais, das empresas, através do trabalho. E o porquê foi cada vez mais tendo um peso maior, porque é o momento onde eu volto para casa. Exatamente. Tenho 2 filhos, tenho um marido, tenho uma família ali que me suporta muito. E que eu também sou suporte. Mas o que me faz levantar todos os dias sorrindo com inúmeros desafios é o propósito de transformar a vida das pessoas. Exato. E isso pode mudar. Pode ser que daqui a algum tempo tenha uma transformação e uma mudança. Mas hoje é isso. E é muito importante, na verdade, fundamental, né? Que os profissionais tenham. E que eles saibam, se você não sabe o seu porquê, então passou da hora de você buscar saber, buscar entender o seu porquê. Sim. Se você não tem todas as competências desenvolvidas para estar desempenhando aí, atuando com o seu porquê, então busque desenvolvê-las. Exato. Você sabe que eu tenho uma formação, né, de analista PDA, né, que é uma plataforma de avaliação comportamental. Então, a gente tem um perfil natural, né, é isso que o relatório nos dá. O perfil natural é o perfil adaptado. Óbvio que por muitas vezes a gente vai precisar do perfil adaptado, né? Então, eu até conversando ontem, a Carol precisa sentar e fazer uma planilha. Odeio.
Odeio, mas eu preciso fazer. Então, entrou a Carol no perfil adaptado. É um momento ali do meu dia que eu preciso fazer aquela planilha para enviar aquele relatório, fazer aquela movimentação de colaborador. Burocracias não é o meu DNA, eu não gosto. Mas me bota para falar, para fazer uma palestra, um treinamento, uma reunião, eu gosto, porque eu gosto do relacionar. Sim. É dentro do meu perfil natural, né? O que acontece muito nas carreiras das pessoas hoje? As pessoas estão muito dentro do perfil adaptado. Elas estão tendo que se adaptar à organização para poder ficar naquele ambiente. Sim. E isso... Para conseguir permanecer ali. Isso vai trazer para ela impactos muito negativos. Então, as pessoas se adoecem, né? Então, não tem o porquê você querer estar num ambiente como esse ou fazer... esse esforço, a gente fala até da questão da energia, né? A energia para aquele momento. Então, assim, eu acordo todos os dias porque eu sei que eu me desloco para cuidar de pessoas. Quem tiver a curiosidade de entrar no meu LinkedIn vai ver, né? O meu propósito é cuidar de pessoas. Eu gosto. Eu sou aquela pessoa que está ali na linha de frente o tempo inteiro, atenta ao olhar e aos sinais das pessoas, né? Então, eu gosto muito disso. Se não for para estar nisso, se não for para cuidar de pessoas e aquilo for uma verdade para mim, aquilo fizer sentido, não tem porquê. O tempo passa, nós vamos envelhecendo, o mercado, o Brasil, nós não temos como característica pensar nas coisas a longo prazo. Não. Brasileiro não pensa em futuro, brasileiro não faz... não faz um guarda-recurso ou faz um investimento para que a longo prazo poder descansar. E aí a gente tem aí uma velhice com uma péssima qualidade, porque no momento de carreira em que eu podia ter cuidado disso, eu não cuidei. E que, na verdade, é algo cada vez mais latente, olhando para o aumento da expectativa de vida. Exato. Então, nós que temos uma média de idade... aí de 40 anos, olhando, e aí? Até quando nós teremos que ser produtivos? Exatamente. Eu já tenho uma expectativa de uma startup, que eu tenho bastante proximidade, a Bem Te Quero 60, que hoje é só Bem Te Quero, mas olhando dentro de uma expectativa próxima ou até 120 anos. E aí? Quem será a Carol? Pois é. Então, é hoje. É hoje. Você tem que estar se preparando em todas as áreas da sua vida a partir de agora. Eu tenho uma passagem também muito legal para complementar essa nossa conversa. Eu fiz eu tenho formação em coach, né? Mas eu fiz eu fui coach, né? Eu tive uma profissional que fez comigo, que inclusive foi coordenadora minha numa organização que eu trabalhei. A Priscila, hoje ela tá atuando 100% nesse processo de mentoria. Ela também tá vivendo o propósito dela, né? E eu me lembro de uma das sessões de coaching, ela falou pra mim assim, Carol, às vezes a gente tá na caca, né? Mas tá quentinho, então tá fedido, é ruim, é desconfortável, mas tá quente, eu vou ficar ali. E aquela provocação dela ficou em mim, sabe? Poxa, às vezes a gente tá no poço, mas tá quentinho, eu vou ficar quentinho aqui, não tem problema. E aí, a gente fez um projeto na organização anterior que eu estava de mentoria de coaching, né, para dois líderes, né, iniciais, que foi muito positivo, né, esse processo de coaching deles, mas coaching voltado mesmo para o business, né, o quanto eles desenvolveram e aquilo refletiu naquela época, assim, foi uma virada de chave para essas duas pessoas. E aí a empresa resolveu ampliar para outros gestores. Olha. E aí a gente fez um projeto com uma gestora de São Paulo, de uma unidade nossa de negócio de São Paulo. E eu me lembro que na segunda sessão de coaching dessa gestora, a Priscila me ligou. Falou, Carol, você não sabe. Ela não gosta de ser líder. Ela não gosta de equipe. Ela não gosta de estar aqui. Ela não gosta do que faz. E agora eu falei, o
Que bom! Que bom! Porque, olha só, ela mina o time, certo? Porque ela não Sim. gosta do que ela faz. Sim. Ela não gosta de estar ali naquela posição. Nós estamos fazendo mal pra ela. Então, ela falou assim, mas aí e o projeto? Eu falei, foi concluído com sucesso. E a gente teve essa conversa muito madura. E ela falou, mas eu tô preocupada não com a sua visão, né? Que contratou o projeto, mas com a organização. Eu falei, é como a gente traz, né? É o que a gente conversa e como a gente conversa. Em resumo, essa pessoa se desligou da empresa, cumpriu o aviso. A gente trouxe outros perfis ali para assumir a cadeira dela. E ela vai ser feliz no que ela faz, né? É isso. Então, às vezes eu me lembro de trabalhar em alguns lugares que eu olhava e falava assim, eu não vou ser líder nunca. Deus me livre. Essa pessoa não tem vida. Essa pessoa não tem hora. Mas é porque ela tá naquela autocobrança, né? E hoje eu numa posição de liderança, eu tenho vida, eu consigo fazer as coisas. Então é o que você faz com a cadeira que você está. É o que você faz com a sua vida, né? E não... A gente tem modelos de referência, lógico, né? Mas trabalhe no lugar, numa organização em que eu posso, por exemplo, virar para o meu diretor hoje e falar, olha, à tarde eu não vou trabalhar. E tudo bem, né? E se precisar, eu estou à disposição, mas eu não vou trabalhar e tudo bem. Então, ter essa flexibilidade, né? Também é um alerta para as organizações, né? Que nós também precisamos ter esse olhar mais empático e humano também, de forma geral, para os colaboradores. Com certeza. Né? Porque Com se eu certeza. ficar ali naquela coisa rotina, eu tenho que entrar às 7, eu saio às 5 e tal. Ontem eu tive um líder que falou para mim, olha, o colaborador tá chegando atrasado toda hora. Eu devolvi a pergunta para ele, o quanto ele te entrega? Ele tá fazendo tudo que você pede? Por que te incomoda esse atraso? Aí ele, começou, eu venho te trazer um problema, você me traz mais outros 3. Eu falei, não, tô te trazendo uma reflexão, né? Eu sei que a empresa tem uma normativa de horário, mas será que não tá na hora de a gente olhar de forma diferente? É um convite, não é uma imposição, Sim, né? sim. E aí ele saiu da sala meio atordoado, mas é isso, né? Porque às vezes a gente tá pegando, enquanto líder, em pontinhos que eu preciso ver a entrega dessa pessoa, né? O grau de comprometimento dela com o negócio. É isso. E dentro de um ambiente muito importante, onde você está olhando ali o profissional de forma global, mas com todas as possibilidades, desde que ele tenha uma entrega compatível, ele tenha um perfil adequado, mas que ele também consiga ser visto no momento de necessidade. Exato. E o quanto você consegue trabalhar marca empregadora através de uma atuação como essa. Exatamente. Porque as pessoas, os colaboradores, eles precisam desejar estar na empresa. A partir do momento que você vira essa chave, é claro que não existe 100% de colaboradores que queiram estar ali. Aliás, você não consegue ter 100% de colaboradores ambiciosos, não tem cadeira para todo mundo. Exato. Mas você tendo essa mescla de uma forma mais homogênea, o fluxo de trabalho é outro. Acaba acontecendo de uma outra forma. Você sabe que eu até comentei na empresa anterior uma vez com o time comercial, né? Sim. Nós vamos marcar reuniões e eu vou marcar reunião, óbvio que online, né? Cada um no lugar do estado. Nós tínhamos acho que 7 estados de operação. Às 5 horas da tarde na sexta-feira. Às 4:30 da tarde. E aí eu brincava com eles. Eu falei, 8 horas, 7 horas... Uma vez apareceu uma reunião 7 horas da noite. Eu falei, na sexta. Você jura mesmo que você quer que a família desse cara te odeia? Aí ele, credo, Carol. Eu falei, cara, reunião, final do dia. Que o cara chegou em casa, porque era uma equipe comercial que visitava, que né? Roda. Que roda até 80 quilômetros, né? Era na época isso. Volta pra casa e fala, pô, ainda vai fazer uma reunião online pra falar de meta? Cara, você quer mesmo que a família do cara te odeia? Você quer mesmo que eles vão falar que a empresa é ruim? Né? Então, assim, quando você faz isso, a marca empregadora tá
refletindo lá dentro da casa, Sim. que vai contar pro vizinho, que vai contar pra... E aí pronto. A gente criou a identidade da marca de uma maneira muito ruim. Agora, quando a gente tem uma organização que o cara... Tô vivendo isso na prática agora. A pessoa tá com problema de saúde. Numa cidade que precisa de recurso. E você não mede esforços para cuidar dessa pessoa... O que eu tô dizendo para essa família? O que eu tô... E olha, quantos dias você precisa ficar? Então, a sua prioridade vai cuidar de você, a gente tá aqui, nós vamos te ajudar, né? Que linguagem que a gente tá passando pra família desse cara, que passa pro vizinho, que passa pro amigo. Então, assim, a fotografia no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, a gente só posta o que é bonito, né? A gente não posta que a gente tá chorando e sofrendo, né? Então, a linguagem da marca, ela vai muito além do que a gente faz de perfumaria, assim que eu chamo, né? Nas mídias. A gente precisa realmente ter esse olhar voltado para as pessoas, né? Óbvio que nem sempre a gente acerta, porque o que você falou, Lucila, dentro da organização eu vou ter o líder mais carrasco, eu vou ter o líder mais difícil, que ele vai trazer essa vertente negativa para o negócio. Mas automaticamente, se isso é um movimento da empresa, eu falo que algumas pessoas ficam no meio do caminho. Com certeza. É um movimento até natural. Esperado. É natural, então acaba ficando no meio do caminho. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? Poxa, a minha liderada teve uma situação pessoal com um cachorro dela. Ah, mas eu não gosto de cachorro, então ela tem que estar aqui. Por que ela tem que estar aqui, né? Poxa, tanto de entrega que ela deu esse período todo, pode ir embora, vai para casa, né? A gente já teve situações ali disruptivas até para a organização, pelo como ela era e o que ela tá se transformando, de abonar a hora da pessoa. Por que não? E por que não? Por que a gente precisa... A pessoa precisa estar ali e estar feliz por estar ali, né? Então, a gente precisa ter esse papel de cuidado com as pessoas e isso não deve ser só a função do RH, né? Isso todos têm que ter um pouco de RH dentro de si, ali dentro da organização, né? Os líderes precisam ter esse olhar, né? O desenvolvimento de equipe não é do RH. Não é um papel do RH. Senão não ecoa, né? Não ecoa. A verdade é essa. Tem que ser top-down. Não adianta. Não adianta porque senão é algo... E até olhando para a cultura. Você não tem uma cultura envolvente que realmente gere engajamento se a liderança direta, indireta, não esteja no mesmo projeto e com o mesmo propósito. Exatamente. A Marisplan, dentro dos valores dela, né, a questão da ética, e a gente tem lá desenvolvimento dos colaboradores. Quando a gente olha para essa nomenclatura, né, desenvolvimento dos colaboradores, você vai pensar, poxa, olha lá o RH dentro dos valores da empresa. Sim, mas eu acho que vai além. O desenvolver colaboradores toda a liderança, todo mundo que está ali pensar em desenvolvimento. Nós somos uma empresa que investe demais em educação, né? A gente oferece bolsa de estudos para os colaboradores procurar cursos linkados ao nosso negócio. Eu tenho 1 ano de casa e comecei aí uma pós-graduação de gestão de pessoas e liderança com o estímulo da minha alta liderança, né? Que, assim, eu brinco que foi meu primeiro grande presente, né? Porque... dois módulos que a gente terminou do curso, assim, já cascateei ações para dentro da empresa. E aí, às vezes, as empresas vão falar assim, mas, poxa, eu vou lá, vou investir na Lucila, com curso, formação, com um monte de coisa para o mercado. Depende. Porque, depende assim, do seu olhar. Depende do seu olhar, porque só é o que eu estou dizendo. Em dois módulos, eu já trouxe situações pro dia a dia de dentro da empresa que já foi ganho, né? A minha apresentação para a área comercial era o meu módulo anterior da pós, né? Então, a gente reflete isso e eu vou dar essa entrega para a organização,
né? E sem contar que se a empresa está olhando para mim, está investindo na minha carreira, né? Porque o investimento é na minha carreira, Claro. que volta para dentro da empresa. Esse ciclo é muito positivo. Então, nós temos ali colaboradores de áreas operacionais fazendo curso de engenharia, fazendo cursos ligados para o próprio negócio. Nós temos estímulos e parceria com algumas instituições, a ABMAC, né, a Associação Brasileira de Máquinas, com cursos direto ofertando para a gente. Nunca a diretoria nos negou, né? A área de TI, a área de negócios também participando de inteligência artificial. Então, tudo isso volta para a organização, né? Sabe que eu sempre, é um questionamento que eu sempre recebo, essa questão do investimento. Nossa, mas olha o custo disso. Isso é um absurdo. Meu Deus, isso é um valor, um montante no final do ano que vai deixar de entrar para a empresa. Você já imaginou? E aí o meu questionamento, como que eu devolvo? Você já pensou se você não investir e esse profissional ficar? Quem será a sua empresa no mercado? Exatamente. Não, mas eu prefiro que parta por vontade própria, que ele faça essa contribuição, esse custeio por vontade própria. Ok. Se ele Isso fizer pode por demorar muito mais. ele vai embora. E ele vai embora pro mercado. Exatamente. É isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? Existem formatos, né? De que você faça bem feito. Sim. Todas as amarrações necessárias e o quanto você promove internamente uma cultura meritocrática. Sim. Acho que o exemplo é muito forte para os colaboradores. Sim. E eu falo isso, né? Será que se eu fizer ele sair, por que ele quis sair, né? Sim. Essa questão ela é muito mais ampla, né? Muito. Então, será que é o curso que fez com que a pessoa quisesse sair depois desse investimento, né? Será que eu não vou fazer esse investimento? Qual é a crença que está por trás de tudo isso? Né? Então, a gente precisa olhar de uma maneira muito mais ampla do que só o investimento por si só, o que você falou das amarrações, de como que eu vou trazer isso e essa pessoa querer estar, né? A gente tem lá como prática na empresa, as pessoas depois do evento fazem um relatório para nós, né? Essa parte de investimento nos cursos, a gente está transformando isso no indicador do RH, sim, né? Sim. Mas além do número, além de quantas horas homem treinadas foram e vão ser ao longo de 2025, mas o que isso reflete para a organização, porque você não consegue, é uma medida fina, né? Como é que você vai mensurar isso? E aí você nomeando e trazendo esses relatórios, esses insights para as pessoas do quão importante foi aquele curso, sem do dúvida quanto aquilo mudou a vida dele. E se ele for para o mercado depois de tudo que a gente fez, que bom! De novo, a empresa tem o seu papel social, né? Ninguém tá com bola de ferro no pé. Eu falo isso sempre para as pessoas. São livres. Elas são livres, né? E elas têm que ter essa flexibilidade. E o mais importante, elas precisam por si só escolherem ficar. É isso. Isso que eu acho que é uma dinâmica muito interessante, porque a partir do momento que você escolhe ficar, você escolheu arcar com ônus e bônus. Sim. Porque os desafios já estão inseridos nesse pacote. Para esse próximo ano, ciclo, posição. Exatamente. Chame como queira. Então, é algo que é inerente, né? Uhum. Eu perguntei bastante para você sobre os desafios. E aí eu queria entender aí todos esses avanços que aconteceram nesse último ano. Quem é hoje a área de gestão da Marispan? Qual é o formato dessa área? Quanto que essa área caminhou? Quando a gente olha para desde quando eu entrei em 23, né? 2024. E já fazendo uma retrospectiva. Já, exatamente. E a gente entrou em 23 ali, muito assustada com muita coisa que eu vi, assim, e autocobrança, né? De querer dar o resultado de forma imediata.
quando eu olho nesse um ano, assim, o saldo é muito positivo, né? Não por vaidade que eu tô falando, né? Porque parece assim, ele tá falando só para voltado para si, porque ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Então, políticas, melhorias de benefícios, coisas que foram acontecendo de forma gradativa, e a gente encerra o ano de 2024 com o lançamento de uma plataforma para recrutamento e seleção, que é algo muito disruptivo para a cidade, porque você vai falar assim, Carol, mas aqui todas as empresas de Ribeirão usam as plataformas de recrutamento e seleção, mas em Batatais posso te dizer que nós somos ali pioneira nesse processo, né, de trazer essa estrutura de zero papel. A Marispã é uma empresa zero papel. A gente é tudo informatizado. Então, o RH faltava nesse sentido. Tava pecando nesse aspecto. Então, eu não recebo mais os currículos impressos, né? Eu não recebo mais o RH@Marispã. Eu recebo via plataforma e eu trago moralidade e respeito aos candidatos, porque ele tem resposta automática, ele passa a ter coisas... ele passa a entrar nas caixinhas, então eu contrato de forma mais assertiva e melhor, porque ele entra dentro do meu perfil com perguntas obrigatórias que a gente faz dentro da plataforma. Então a gente já tem esse start e reuniões aí executivas, né? Eu acho que consolidar a questão do conceito agronômico, que era um dos pontos de desafios para o RH, foi feito com sucesso, né? Hoje a gente tem uma parceria muito consolidada com a FATEC e não parou por aí, é só o começo, é a abertura da porta, né? Agora a gente vai desenvolver mais coisas. Então, assim, eu acredito que o saldo é muito positivo. 2025 vem já com grandes desafios, porque aí entra a avaliação de pesquisa de clima, né? Para meados de março aí, e a ideia até julho fazer a avaliação de desempenho, primeiro ciclo, que também é algo que a empresa nunca vivenciou, né? Então tem todo um trabalho prévio a ser feito. Então, assim, eu encerro 2024 muito grata, né? Muito feliz, né? E com certeza tendo dentro de mim aí que os desafios só começaram, né? Vem muita coisa boa pela frente ainda. Que ótimo, que ótimo. Eu fico muito, muito feliz, primeiramente, por você. Muito grata pela parceria de trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desse ano e que seja algo que perdure por bastante tempo. Pela empresa, pelo desenvolvimento da Marispã no mercado, olhando para o colaborador de uma forma muito disruptiva e o posicionamento que ela tem aí perante o mercado. Sim. Desejo que 2025 seja um ano com excelentes entregas e desafios muito importantes para o negócio, no sentido de romper barreiras que até hoje tenham sido entraves. Sim. Que vocês consigam alcançar patamares ainda maiores. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Lucila, foi um prazer. Obrigada. E para você que nos acompanhou no 17º episódio, muito obrigada. Aproveita para compartilhar, curtir e ativar o sininho. Se inscreva no canal. Te convido também para nos vermos no 18º episódio. Até mais!